Olá, galerinha! Um beijo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o impacto das atividades humanas no solo. Será que a gente acaba destruindo tanto assim? Será que as nossas atividades eh, promovem algum impacto no solo? Vamos ver? Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, galerinha, será que as nossas atividades promovem esse impacto no solo? A primeira coisa que, né, a gente pode perceber é a erosão. A erosão, ela não é apenas a formação de buracos no solo. Na verdade, a erosão é todo e qualquer desgaste dos solos e das rochas em que há o transporte de pequenos detritos de um lugar para o outro. Ou seja, o transporte de pequenos grãos de terra ou de pedra ou de rocha, né, de um lugar para outro. E por isso as erosões podem variar desde a retirada de uma pequena camada de terra no chão até a formação de verdadeiras crateras. E aqui a tia Carla trouxe algumas imagens para vocês. Ó. Aqui tem, tá vendo? Tem esse sulcozinho aqui assim, ó, no meio da terra. Isso aqui é o caminho da chuva que fez essa terra aqui toda se desmoronar. Aqui, toda essa terra aqui, ó, foi tomada pela erosão. Esse pedaço de solo aqui dessa terra vinha até aqui. E conforme o mar foi batendo, isso durante anos e anos, esse mar foi levando a terra, ou seja, promovendo essa erosão. E aqui, mais uma vez, falta de plantação, de vegetação, foi retirada essa cobertura vegetal e a terra desmoronou. Então, o homem é responsável pela erosão? Eu quero que vocês entendam o seguinte: a erosão é um processo natural, ou seja, vem da natureza. Vai acontecer com a ajuda do homem ou não, mas né, ela já existe na natureza sem a intervenção do homem. Mas, à medida que o ser humano vai alterando a composição da superfície terrestre, vai tirando a cobertura vegetal daquela terra, vai desmatando, vai tirando as vegetações para construir, para fazer agricultura, né? E tudo mais, ela vai intensificar essa erosão e seus efeitos. Então, vai prejudicar o nosso solo. E quais são os fatores que provocam as erosões? As erosões, em geral, são provocadas pelos agentes externos, como a água, os ventos, a chuva. E a água, como eu mostrei naquela imagem lá atrás, ela vai fazendo caminhos no solo onde ela passa. E ela vai levando essa camada de terra, né? Então, ela vai provocando essa erosão. E o outro impacto muito grande é o desmatamento. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois além de devastar as florestas e os recursos naturais, ele compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo aí os ecossistemas, afetando gravemente a economia e a sociedade. Dessa forma, toda vez que essa área florestal ela é removida, nós temos aí uma prática de desmatamento, que nós podemos também falar desflorestamento. É triste. E as causas do desmatamento? Por que, que as pessoas arrancam as árvores? Por que, que elas tiram a vegetação? Embora seja uma ação humana, ela não é feita por acaso. Né? Existem alguns motivos que provocam ou intensificam a ocorrência desse grave problema. E um deles é a agricultura. Então, o cara foi lá, comprou seu pedaço de terra, só que está cheio de árvores e ele precisa da agricultura, ele precisa plantar alface. E aí, o que ele faz? Ele pega áreas inteiras de mata, né, derruba áreas enormes e substitui por pastagem, por campos agrícolas, por áreas rurais, para poder ganhar o seu sustento.
O outro também é a mineração. A prática da mineração tem um dos grandes fatores responsáveis pela devastação das florestas. Ou seja, áreas inteiras são devastadas para instalação de equipamentos, de atividade de exploração, de reserva dos mais diversos minérios, tais como ouro, prata, alumínio, ferro, zinco e muitos outros. Então, eles botam lá, eles desmatam, tiram muitas árvores para colocar os equipamentos deles e para eles irem cavando, cavando, cavando até encontrarem esses minérios. E os recursos naturais. No mundo, hoje em dia, tem um aumento exagerado do consumismo, né? E aí tem uma maior procura por matérias-primas. Tia Carla, o que é matéria-prima? É aquilo que você vai fazer algum determinado produto. Então, tem uma matéria-prima que vem, por exemplo, dos pratos de louça, né? Muitos vêm aí de barro, né? Tem todo um processo até virar uma cerâmica, enfim. Então, esse maior aumento do consumismo, ele tem essa maior procura por matéria-prima. E aí, consequentemente, esses recursos naturais vão sendo devastados, né? Os bens oferecidos pela natureza são explorados cada vez mais intensamente, né? E aí a gente pode falar da madeira, do óleo de palma e outros inúmeros, centenas, milhares de matérias-primas que, quando retirados da natureza, provocam a destruição das matas. Crescimento da população. Com o aumento da população, tanto no Brasil como no mundo, as áreas verdes localizadas ao redor das cidades, né, dentro dos limites urbanos, vão sendo removidas para a construção de novas moradias, novos empreendimentos, novos prédios, novos shoppings, novos mercados, enfim. Então, muitas outras formas de intervenção do homem sobre o seu espaço. E aí ali eles vão devastando cada vez mais áreas verdes. Aumento das queimadas. As queimadas podem ser acidentais ou intencionais. As queimadas criminosas sobre áreas naturais vêm se alastrando com uma frequência enorme. Nós vemos isso nos jornais, nas revistas. E em tempos de estiagem, ou seja, falta de chuva, a vegetação fica cada vez mais seca e o fogo vai se alastrando com muita facilidade. De qualquer forma, né, essa proporção vai ganhando muita rapidez. E dependendo da localidade, pode provocar uma verdadeira catástrofe. Então, galerinha, vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar do nosso solo, né? Vamos cuidar aí dos nossos recursos naturais para que a gente não fique sem, né? Vamos ter aí uma responsabilidade, vamos nos conscientizar. Cada um fazendo a sua parte, a gente pode recuperar esse mundo, não é? Um grande beijo, galerinha, e até mais. Tchau, tchau.